escala de cores que os algoritmos usam para olhar as peles, né? Que é chamado escala Fitzpatrick, né? Que é de 6 cores e está dando problema com inteligência artificial, né? Desde carros autônomos a câmera de monitoramento e tal, as câmeras que já têm uma certa inteligência por trás, né? Estava tendo problema, né, de taguear certos tipos de pessoas com certos tipos de cores de pele como elementos de periculosidade, né? Que estivesse andando na frente do carro e tal, e buscando avançar nesse sentido de não ter esse tipo de racismo, né, de preconceito. O Google está expandindo para uma escala, né, que chama de MST, Monk Skin Tone, né, que é a escala de cores Monk, né, que é do sobrenome do cara de Harvard que fez, né, o estudo sociólogo, de 10 cores. E para ajustar essas 10 cores, né, para minimizar esses problemas e reduzir a questão de racismo que pode haver por trás das tecnologias, né, que é feito majoritariamente por pessoas que são brancas, né, no geral, né, e eles estão colocando essas 10 cores e ajustando em países em desenvolvimento, ou seja, eles estão fazendo pesquisa no Brasil, na Índia, no México, Nigéria, onde tem pessoas de cor negra e de cor miscigenada, né, em graus de cor diferentes. E isso a gente já sabe, né? A gente já falou no passado em relação a problemas que teve na China, né, com os uigures, que eles têm um tagueamento étnico, né? Se a gente pensar assim, será que o ser humano consegue ser limitado a 10 cores? Tem empresas de beleza, né? Inclusive Cosmético, né? Isso, da Rihanna, por exemplo, que tem 40 tons de cor diferente, que ela foi lá e fez uma pesquisa de mercado e achou esses 40 tons de cor. O Google falou que é extremamente complexo chegar em 40 e traria problemas desnecessários. Será, Silas, que a gente consegue enquadrar nisso? O que você acha que pode ser aí uma questão para a gente equacionar isso para o futuro? Eu acho que é muito difícil de você enquadrar todas as cores. E ainda que consiga, ela ia ter uma validade assim limitada, né? Porque eu acredito que conforme as pessoas vão casando, né, ou se juntando aí, né, e tendo os filhos, se misturando mais e mais, né, vai mudar a cor, né? Vai mudando o tom. E tem um bronzeado diferente também, né? É difícil. E o cara volta do fim de semana na praia lá com cenoura e bronze lá, e o cara... Ou o o cara vai... algoritmo não deixa mais o cara entrar na casa, mas... o cara vai na clínica de estética, vai lá e passa o bronzeamento artificial, fica laranja, né? A escala de cor não localiza ele, laranja. Então, tem, né, às vezes uma queimadura, né? Eu acho que não teria uma validade limitada. E por mais que a da Rihanna mesmo a dela com 40 tons, né, eu não acho que abrange todos ainda não. Você entra para fazer seu reconhecimento facial num carro. O carro fala assim: você não pode entrar porque você é um mau elemento. Você é um mau elemento e você é um perigo para esse carro, porque você só tá escuro, velho. Essa é a zica. Por mais que as pessoas aí tenham uma noção de que realmente talvez seja um exagero o número de cores e tal, né? Se você lidar com uma tecnologia que já da origem já está dando esses problemas, né? Você precisa pelo menos que tenha assim, uma isenção de alguém entrar no carro e não ser tagueado como um indivíduo periculoso, né? Ou um indivíduo que você tem que tomar cuidado, como os uigures na China e como as pessoas de pele negra ou pele parda estavam acontecendo com carro autônomo. Isso não pode rolar, né? O cara pode ter, por exemplo, ele quer utilizar o serviço, ele tem o dinheiro, não tem que ser a cor dele que vai julgar isso, né? Se ele é capaz ou não de pagar. E se você internaliza isso e coloca em níveis de programação escondidos, né? Faz um preconceito escondido, é complicado a longo prazo a gente poder acessar certos serviços. Outra questão que é interessante, né? Se todo mundo já tiver assim, não sei se a escala de 10 vai conseguir abarcar todo mundo, mas você chega num momento que você tem todos os tons de pele da humanidade, determinado lugar, todo mundo sabe que aquele tom de pele vai ficar muito mais fácil para as câmeras falar assim, olha, a gente está tendo um problema de imigração de determinado lugar, então a gente precisa que toda a barreira de entrada no país, todo mundo que surge com essa cor já faz a triagem e joga de lado. Aqueles ali a gente vai ter que olhar mais minuciosamente os documentos deles. Todo mundo que fugir desse tom de cor, você pode deixar passar e só dar a entrada liberada, né, com passaporte. Talvez tenha assim, uma filtragem muito mais seletiva para esses governos. Né? O Google fazendo isso, né, ou a empresa de tecnologia maior que tem hoje em dia fazendo isso, pode também gerar um problema contraproducente, né? Um contrário, pode taguear cada vez mais, você pode segregar cada vez mais as pessoas, porque vai ter um banco de dados com a cor de todo mundo, ou o banco de dados que a câmera vai localizar, já vai saber, entendeu, que certos tipos de pessoas na entrada do país não são permitidas. Né? Se você tivesse o caso ali dos mexicanos e dos americanos, né, tivesse barreira de entrada,
já ia ter automaticamente, ó, latinos não podem entrar no país, né? Porque a gente teve um presidente há pouco tempo atrás que não estava querendo que nenhum entrasse, né? Então não tinha tolerância Uhum. nenhuma. E isso pode virar um perfil, claro, né? E isso a gente não está nem falando de estudo por volta do formato de olho, né? Formato de nariz e tal. Você pegar certos traços, né? E já fazer um cruzamento entre algoritmos, né? A gente está falando de cor. Imagina quando você tiver o cruzamento entre feições diferentes que claramente vem daquele país, né? Apesar do mundo ser muito misturado, a gente é muito misturado, né? O Ibrahimovic, ele é sueco, mas ele tem feições físicas de leste europeu ali, né? Que permeia entre o leste europeu e o ocidente da Europa, né? Ele fisicamente é um imigrante, se você olhar, né? Só que É ele é um da Suécia. Frankensteinzinho, né? Exato, é um miscigenado como a gente, né? E aí o que acontece? Um software desse ia localizar ele como branco, mas se olhasse o nariz dele, o tamanho do nariz dele, dos olhos e tal, não, esse cara é de origem iugoslavo-sérvia, né? Ia olhar para a cara dele. O sobrenome, não precisava nem olhar o sobrenome, esse daqui, ó, essa mistura aqui tal, é desse lugar. Desse lugar, a gente não quer que entre gente aqui. Desse específico É. lugar, entendeu? E aí você cria todo ao invés de você melhorar o algoritmo, você pode estar ajudando a retroalimentar algoritmos que já estão totalmente, né, lascados e que estão selecionados para acabar com certos grupos de pessoas ou não deixar entrar em determinado país, né? É isso, a gente está falando de problemas que a gente teria na sociedade como ela funciona hoje, né? Leva para aqueles futuros que a gente já discutiu aqui lá na frente, ou sei lá quanto na frente é isso, de você ter, por exemplo, não sei qual a proporção, mas de metade, metade, um terço da população ser composta de androides, né, de robôs, com esse tipo de inteligência artificial, né, para outras coisas, para monitoramento, para policiamento, né? Então você já começa ali meio que programar o, o robô para aquela mentalidade, né? Que ele não vai ser consciente, né? Não vai ter olhos, tal, vai ser tudo câmera, vai ser tudo reconhecimento, vai ter que ter algum tipo de programação, né? Isso, a gente pode pensar também um pouco mais à frente, falou de futuro, né? A gente tem alguns tipos de etnias que são minorias e não tem terra, né? A gente ainda vive isso, a gente como brasileiro, a gente não sabe o que é isso, né? Mas se você conversa com pessoas que já viveram, tem parentes que vivem nessa circunstância, né? De não ter terra própria, né? De não ter um país formado, você olha os curdos, né? A questão entre os curdos, armênios e os turcos, né? Na região. Há pouco tempo atrás a Armênia foi formada, né? Propriamente dita, né? E os curdos ainda não têm esse território, eles são tratados como minoria, uma minoria indesejada na região. Imagina se alguém coloca um monte de câmera perto de uma divisa ou de uma região e você cria um banco de dados com todos os curdos que tem, entendeu? Todos os indivíduos que tem daquela minoria. Ele pisa num lugar, já é avisado para o governo central, para a polícia, e vai lá, cata o cara e some com ele, né? E vai sumindo com a minoria, né? Cada vez mais que localiza os caras e tem ali eles no banco de dados, sumir com minorias inteiras, né? E tudo assim, direcionado, né? Separando as populações. E se a gente pensar isso como arma, já teve, né? Um episódio parecido, mas não é tão parecido do Black Mirror, né? Não sei qual é o episódio, o nome do episódio agora de cabeça, mas que a cabeça vai lá e enxerga os diferentes, né? Ou que são minorias ou povos que não são desejados ali, como se fossem monstros, né? Dentro de um vilarejo e tal. Então você vai lá com uma informação dessa cruzada, ó, esses daqui são as minorias que estão indesejadas no país. A gente vai lá e faz esses caras enxergarem essas minorias dessa forma, porque eles vão tagueiam os indivíduos, sabe quais são, né? E só esses daqui vão ser os caras que vão ser vistos como monstros. Para o exército chegar lá, descendo o trator em cima, né? Então, para coisas que eram feitas antigamente, né? Genocídios étnicos que tinham, vai tornar muito mais fácil, que se você tiver as tonalidades de pele, alguns tipos de questão facial, né? Com leitura facial ali, desde nariz, olho, boca, né? Barba, tal, formato de rosto, acabou, cara. Você consegue aí, né? Talvez perfilizar quase todo mundo, né? Criar um perfil de todo mundo étnico, né? Consegue dar pelo menos uma arredondada boa, né? Tem o Detroit, né? Detroit Become Human. Os androids são Android, câmera, tudo nesse nível assim avançado, né? As câmeras se conhecem por como os androids têm, eles têm a aparência humana idêntica, né? Tanto que no jogo você vê assim robôs se disfarçando de seres humanos, né? Para escapar daqui e dali. Algumas câmeras reconhecem eles, né? Tem essas habilidades e tal. Então eu imagino que esse futuro seria alguma coisa parecida do que o Detroit propõe, né? Fazendo é uma metáfora também que o Black Mirror fez. Não sei se era esse o propósito, né? A gente pode jogar para frente. Mas essa questão da gente
demonizar, né, o diferente para ser mais fácil de persegui-lo, né? A gente viu isso em campanha nazista, e não só, né? A gente viu campanha desse jeito nos Estados Unidos contra os asiáticos, né? Para justificar a guerra no Pacífico, no Vietnã, né? Falei, não, esses caras nem são gente e tal. Então tomar muito cuidado, porque assim, a gente caminha para um futuro que essa manipulação de fatos e verdades vai ser mais. A gente já fala disso corriqueiramente, né? Com esses recursos, vai ficando mais fácil de fazer isso, né? De você descaracterizar alguém como semelhante, né? Exato. E a gente está falando aí na questão étnica, né? E muitas vezes a etnicidade se mistura muito com o grau social das pessoas. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu aplanar isso e tirar, né, desatrelar a questão de cor de pele com o nível social em determinados Com classe lugares. social, né? Então, vamos usar o exemplo como o Brasil. Nosso país é extremamente miscigenado, mas existe uma concepção do que é branco, do que é negro, do que é pardo, diferente do que tem em outros países, né? Muitos brancos aqui no Brasil, fora, eles são pardos. Então, tem uma escala diferente. E aí, se você pega, né, e um país moldar a seu favor, tem certos bairros, a gente sabe que tem tipos, aconteceu há pouco tempo atrás no Nordeste, um condomínio que dois caras que eram a concepção de branco do Brasil, que eles eram dentro do condomínio, viram um senhor ou um menino, né, ou um menino que era pardo, né, melhor falando, entrando no condomínio e já supuseram, já fizeram a presunção que ele não era parte daquele contexto. E o menino morava ali, né? O menino morava no condomínio. E deu um problema grande, porque os dois eles espancaram ele de uma forma tal, né? Puseram no chão como se fosse, né? Épocas antigas do que se acontecia, isso não podia ter acontecido. E aí imagina se uma tecnologia dessa está a favor de condomínios, de bairros elitizados. Olha, tem alguém de cor de pele específica adentrando o bairro ou a rua tal, né? Informa qual rua que ele está entrando. Antes mesmo dele entrar. Hoje em dia as pessoas entram quando elas se deparam com certos bairros elitizados, elas já são, né? As pessoas passam olhares mais atravessados e não são bem aceitas. Imagina você não ter que nem passar pelo olhar da comunidade, não ter o diferente ali. Quando o diferente vai entrando perto, já tem um alerta da câmera falando assim, olha, esse cara aqui é estranho, de bairro tal. Ele veio de um bairro que não era para estar aqui. Lembra um pouco, óbvio que não é a mesma coisa, mas assim, são barreiras claras. A gente falou sobre o preço do amanhã, que as barreiras são tão assim custosas para você ir passando, né? Os pedágios, né? Isso, é pedágio, mas aí você está falando de um pedágio que não é monetário ali no processo, mas assim, é um pedágio que moralmente é muito questionável, né? É um processo que pode agravar as desigualdades, né? Piorar o jeito que é tratada essa questão, que já é um problema no Brasil, né? E a gente pode ir para um futurismo mais louco ainda, que é pessoas, né, tentando desenvolver de alguma forma aí um dispositivo que ela consiga, né, ter uma skin assim personalizada para ela fugir desse preconceito, talvez. Falar, não aguento mais não, chega, né? Bota lá né, vira o reloginho assim, os nanobots ali já começam a espalhar ali e a pessoa se passa por, né, depende do contexto, né? Cada lugar é uma que é diferente, né? E o cara consegue disfarçar, não, eu não tô de boa aqui, né? Lembrei que teve há pouco tempo atrás um grupo de pessoas, não sei se foi na Coreia ou em Hong Kong, eles usaram uma máscara que confundia o algoritmo ou a câmera para não conseguir localizar o rosto deles. Então, não é bem uma skin, né, de corpo inteiro, mas aí vai lá e cria padrões estranhos, né? Daqui a pouco, talvez alguém vai lá e queira se transformar numa cor determinada e outros não queiram. Outros vão assim, não, minha cor eu quero o que eu quero é confundir o que eles estão fazendo ali. Então vai lá e cria um padrão de cor, de pele estranho, né? Que o algoritmo não consiga pegar e fique ali não definido, né? E a pessoa entra e faz. Imagina se a gente agora pensando, até te interrompi, eu pensei agora, assaltos que tem, ou qualquer tipo de coisa que você tem que entrar no lugar, se existir esse tipo de crime no futuro, os caras colocarem, né, skin de, sei lá, pantera, o cara colocar, a pele dele é uma pantera, algum outro tipo de padrão de pele, que não localiza, não tem como, né, enquadrar ele. E aí, a gente já sabe, né, isso daí é uma maravilha, né, para cometer qualquer tipo de crime, porque sua pele vai estar escondida, né, vai estar embaixo ali da skin. Esconde as marcas que a gente falou na outra pauta, né? Das veias, das digitais, das tatuagens, né? Dificulta o Exatamente. trabalho da investigação depois. Então, pessoal, obrigado por ficar até aqui. Se você gostou, deixa o joinha. Estamos no Instagram como @BecDoFuturo. Vídeo novo toda quinta-feira às 18 horas.